não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, o nosso canal sempre tentou ajudar vocês na busca pela verdade, através dos vídeos e dos ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. Não são só vídeos que a gente coloca aqui no YouTube, na nossa comunidade a gente também coloca artigos e textos do nosso amado professor. Espero que estejam gostando e quem puder, ajude o nosso canal, compartilhe ou apoie se puder. A gente está aqui desde 2012, sempre fazendo esse trabalho e sempre tentando ajudar. Que Deus nos abençoe a continuar. E obrigado a todos. Fiquem com o vídeo. Professor, o senhor poderia falar mais sobre a diferença da doutrina e a prática no que se refere à busca da santidade? Bom, aí eu não sou um professor de santidade, é? Então eu odeio entrar nesses assuntos porque se eu me sinto muito bem à vontade de tocar em questões teológicas, não é porque eu não tenha lido teologia, muito mais do que esses caras estão falando. É porque eu não gosto de sair pregando o que eu mesmo não sou capaz de fazer. Eu só ensino até o ponto que eu sou capaz de fazer. Né? Então, eu acho, por exemplo, que essa questão da honestidade intelectual, eu acho que eu tenho sido muito fiel a isso, na medida das minhas possibilidades. A honestidade intelectual não implica a infalibilidade, óbvio que não. Se eu fosse infalível, não precisa nem ser honesto, a questão da honestidade estaria fora da... Né? Você não pode dizer que Deus é honesto. O qualificativo honesto não se aplica a Deus. Né? Honesto se aplica àquele que tem a possibilidade de mentir e não mente. Mas Deus não tem essa possibilidade. Né? Então, Deus não é honesto, Deus é infalível. Né? Então, essa pessoa que fica buscando picuinha, tipo, se você pode fumar cigarro, por que eu não posso fumar maconha? Essa não sabe o que é a honestidade intelectual e cobra de mim uma coisa que ela não tem a menor ideia do que é. A honestidade intelectual na vida humana é um esforço. Ela não é uma coisa que se incorpora em você de uma vez para sempre. Não, eu tenho tanta tendência de mentir quanto qualquer um. Eu só procuro não fazer isso. Por quê? Porque eu descobri uma outra coisa melhor para fazer. Mas não quer dizer que eu saiba fazer isso 24 horas por dia. Né? Agora, quanto, vamos dizer, a busca da santidade, eu digo para vocês, eu nunca busquei a santidade na minha vida inteira. Né? Eu comecei a pensar nisso depois de velho. Eu falei, pô, preciso fazer algo para ficar, né, um pouquinho menos filha da puta. Um pouquinho menos. Né? E implorar pela misericórdia de Deus 24 horas por dia. Né? Isso é tudo que eu sei fazer, então eu não posso... Agora, a diferença da doutrina prática não é uma questão, por assim dizer, não é uma questão teológica, é uma questão de interpretação de texto. Você precisa ver que, quando você lê um texto, você precisa fazer essa seguinte pergunta. Esse texto está dizendo o que as coisas são ou está dizendo o que eu devo fazer? Isso é coisa fundamental. Né? Existem frases que parecem dizer o que as coisas são, mas estão apenas dizendo que algo que você deveria acreditar para que suas ações sejam assim ou assado. A ideia do estou salvo, né, é evidentemente uma noção de prática e não de teoria. Não está dizendo que você está salvo de fato. Né? Está dizendo que se você, isso é o que Lutero quis dizer, se você acreditar que está salvo e que, por causa disso, a graça infunde em você o poder das boas ações, o que vai acontecer? Você vai cometer as boas ações. Está entendendo? Porém, como instrução prática, isso pode ter o efeito contrário. Eu estou salvo e, portanto, quem me desmente está condenado. Que é o que esses caras fazem. Então, quer dizer, ele não entende o sentido da frase que eles mesmos estão dizendo. Veja, a predestinação só pode ser conhecida na esfera da onisciência divina. Deus sabe quem está salvo e quem não está. Isso é óbvio. Porém,
ele criou esta vida, a estrutura desta vida, de maneira que ela tivesse uma estrutura dramática. Ou seja, que nela houvesse a incerteza e a escolha. Né? Quem pode negar que você tem que tomar decisões? Quem pode negar que você pode tomar decisões erradas? Quem pode negar que você está sujeito à tentação e pode cometer pecados? Ninguém pode negar isso aí. Então, isso quer dizer que a onisciência, no plano da onisciência divina, as coisas são de um jeito. E no plano do desenrolar temporal terrestre, elas são de outro jeito. Que não desmente a onisciência, mas só vai coincidir plenamente com ela no final. Daí você saberá tudo. Mas, você agir no dia a dia com base numa presunção de conhecimento da onisciência divina, bom, pode te levar a fazer o bem para provar que a graça está passando através de você. Pode ser uma maneira. É uma técnica. Como toda técnica, ela pode ajudar ou atrapalhar. Mas eu estou vendo que na maior parte dos casos está atrapalhando. Então, por exemplo, eu não posso dizer que esta recomendação de Lutero, que ela esteja 100% errada. Não, porque em alguns casos ela pode funcionar. Não é isso? Quer dizer, o indivíduo ele deixa de se preocupar com a sua salvação e ele se preocupa com o bem só para agradar a Deus. Que Deus que já o salvou. Eu digo, bom, é uma gratidão e você vai fazer o bem. Pode funcionar. Mas toda técnica que serve para uma coisa serve para estragar essa coisa também. Não é isso? Então, por exemplo, se você quer uma coisa melhor, uma técnica melhor do que a confissão sacramental católica, ela é uma maravilha. Só tem o seguinte: se a confissão é sacramental, ela não é a confissão substancial. A confissão substancial é feita em segredo, na sua consciência. E você chega lá e sacramenta isso aí. Uma coisa não substitui a outra. Não é isso? Então, o sujeito confiado na confissão sacramental pode achar que aquilo é tudo. Ora, a confissão sacramental, segundo a instrução da igreja, é sumária. Você dá os nomes dos pecados. Né? Você não precisa dizer, olha, tal dia pulei a janela do fulano de tal, encontrei a mulher dele, bati a calcinha, fiz assim, assado, pá. Não precisa fazer isso e não deve fazer isso. Por quê? Porque se você entrar em detalhes do pecado, você está tentando o padre. Não é isso? E você também pode estar cometendo o pecado de se comprazer, tá certo? No seu arrependimento, como um dia você se agradou do pecado. Tá certo? Então, tudo isso é uma coisa muito difícil e que, vamos dizer, não tem prática mecânica que resolva isso. Tudo tem que ser feito com sutileza, com compreensão. Né? E dizer, cada confissão é um desafio. Gente, né? Então, eu já contei para vocês o que aconteceu na minha primeira confissão. Não contei? O padre, você fez porcarias e eu não sabia que raio de coisa ele estava falando. Né? Eu confessei, eu fiz porcarias. Eu não podia ter elas feitas porque eu não sabia o que era. Tá certo? Então eu fiz uma confissão falsa, mas eu não sabia que era falsa, eu pensei que eu estava agradando. Tá certo? Então, só essa primeira experiência já me mostrou como é difícil e problemática a confissão. Então nunca mais eu confiei no automatismo da coisa. Né? Então, é isso que eu estou falando. Toda técnica religiosa, ela pode ter um efeito bom ou mal. Nenhuma delas funciona. Não é isso? Tiago Rossellini. Em poucos anos o COF influenciou direto e indiretamente uma elite intelectual pensante no país que por sua vez influencia, através de livros, blogs, rádios, etc., milhões de indivíduos para a busca do conhecimento. Temos, por exemplo, Morgenstern, Nadalin, Falcon, Alexandre Borges, Graça Salgueiro, Rádio Vox, Flávio Quintela, entre outros. Tem um monte de gente, bicho. Essa é uma geração absolutamente brilhante. Né? Eu disse, olha, eu sei despertar os talentos, isso eu sei fazer, e vou fazer. Né? Tem outras coisas que eu não sei. Se você quer a santidade, não é comigo. Posso te indicar quem sabe. Isso não quer dizer também que eu ignore tudo a respeito. Mas não estou qualificado para guiá-los à santidade.
isso não quer dizer que eu não possa dar nenhum palpite a respeito. Se eu der um palpitinho, depois, igual, não mate a sua mãe, porque isso é contra a santidade. Daí vai aparecer uma Daniela Salum, tá vendo? Ele disse que não estava qualificado para falar, mas está falando. É assim que, pô, a gente está falando com jumentos, tá entendendo? É uma coisa horrível isso aí. Agora, o país está cheio de jumentos, mas eu não esperava que existissem tantos dentro do meu curso. Não são tantos, na verdade, é menos 5%. Mas para mim tinha que ter 0%. Foi uma ilusão, eu falei, não, só vou ter. Né? Quando eu era moleque, eu tinha acho que 3 anos de idade, eu disse para minha mãe que eu tinha vindo de um outro planeta onde só tinha gente bonita. Eu não sei de onde eu tirei essa história, o planeta chamava-se Jolocalia. Foi mais tarde que eu soube que esse sufixo Calia quer dizer beleza. Eu falei, não sei de onde eu tirei esta coisa, tá entendendo? Mas eu inventei isso. E hoje em dia eu às vezes vivo na ilusão de que eu vim do outro planeta, então só tem gente inteligente. Né? E falhou na primeira vez e falhou na segunda. Né? A minha ilusão não impediu que existissem mocreias, nem jumentos. Aliás, acho que foi o Chesterton que disse que a pessoa inteligente tende a achar que todo mundo é inteligente. E quem é burro tende a achar que todo mundo é burro. Então, o sujeito tem que falar comigo, ele acha que eu sou capaz de cometer erros tão pueris quanto dele. E qualquer coisa que dê a aparência dele, você está vendo? Caio de Souza Casaroto pergunta: é possível fazer uma analogia entre a razão de Estado do mundo moderno com os antigos impérios cosmológicos que foram descritos por Eric Voegelin, no qual toda a verdade é identificada com a verdade do cosmium sociopolítico? Não, porque a ideia essencial da razão de Estado é o controle burocrático policial, para a qual, nos impérios antigos, não havia sequer os instrumentos. Você vê, por exemplo, que foi no tempo de Luís XIV que começaram a fazer as primeiras estatísticas. Como é que você vai controlar a economia sem estatística? Então, não é que os caras não controlavam tudo porque não queriam, não, eles não controlavam porque não podiam. Outra coisa, não é possível o controle sem um aparato policial e judicial suficiente para o qual você precisa formar as pessoas. Né? Então, sem você ter escolas que vão dar para as pessoas treinamento profissional, não é possível o controle. Isto também começa no século XVI, junto com a reforma, etc. Então isso quer dizer que, se você pegar o Império Cosmológico, né, mais tirânico que já existiu, que foi o Azteca, eu digo, olha, o imperador Azteca não tinha capacidade de controle da população como o pessoal veio a ter depois. Era um controle, por assim dizer, meio randômico, meio estatístico, meio por X% vai obedecer. Né? Se alguém não obedecer, você nem ficava sabendo. Você não tinha agente. Se você vira, por exemplo, você pegar Cuba, em Cuba você tem um agente da polícia secreta para cada 28 habitantes. Isso é o máximo que você pode conceber, é o máximo de estado policial que você pode conseguir, que já aconteceu no mundo. Mas 1 para 28 não é tanto, porque ele está fiscalizando 1 e tem 27 que pode estar enganando ele. Não é isso? Mas, com o avanço da tecnologia, o controle pode se tornar cada vez mais total, sem necessidade de tantos funcionários. Então o problema, vamos dizer, da educação dos funcionários da polícia se transfere para a educação dos funcionários da tecnologia. E vai simplificando o processo e tornando mais acessível ao Estado a ideia do controle absoluto. Essa ideia está profundamente arraigada no projeto da nova ordem mundial. Então a nova ordem mundial será uma imensa Genebra de Calvino, onde o chefe religioso representa a vontade divina, né, a onisciência, e ele de fato é onisciente, ele está sabendo tudo. Peraí, quem está aí? Pablo Daniel, existe alguma vacina contra essas mentiras protestantes? Não existe nenhuma vacina contra a mentira, exceto você buscar a verdade e você implorar diariamente a Nosso Senhor Jesus Cristo: envie o Espírito Santo para me guiar. Eu não sei direito o que eu estou fazendo, mas você sabe. Então me faça fazer o certo mesmo que eu não perceba. É só isso, não tem outro jeito. Agora, se você vai lá na sua igreja, ou o pastor dizer tal coisa, e você acha que você repetindo aquilo e proclamando o tempo todo louvor e glória ao Nosso Senhor Jesus Cristo, né?
você está salvo por causa disso, você está amortecendo a sua consciência moral. Isso é uma espécie de cocaína espiritual. Tá? É aquela frase do Pascal, quer dizer, eu não aprecio nem os que riem, nem os que choram, eu só aprecio aqueles que buscam entre gemidos. Quer dizer, você tem que sofrer pela busca da verdade, sofrer. Né? Não fazer o outro sofrer com a proclamação de uma verdade, né? Verdade absoluta contra a qual teoricamente ele está. Isso aí é pose. Isso é duas coisas. Primeiro, é um desejo de você se impor ao outro com uma demonstração de superioridade que você não tem. E em segundo lugar, é uma autodefesa histórica e histérica contra o temor do inferno, que você tem como todo mundo, meu Deus do céu. Estuda a biografia do Lutero, você vai ver que o problema dele era esse. Ele proclamava dogmas nos quais ele não acreditava. Né? Porque ele continuava com o mesmo temor do inferno. Estou salvo. Será que eu vou para o inferno? Estou salvo. Será que eu vou para o inferno? É assim o tempo todo. Então, em vez de dizer estou salvo, não. Será que eu vou para o inferno? Né? É só esta parte é verdadeira, a outra não. Deus sabe se eu estou salvo ou danado. Deus sabe. Mas eu não sei. Então, no plano da moral, eu não posso proclamar que estou salvo jamais. Mesmo sabendo que Deus sabe. Tiago Virgílio Salerano pergunta sobre a divinização do Estado. Eu pensei, mas não estaria ocorrendo a satanização do Estado? Bom, em termos retóricos, sim. Muito pessoal literal sataniza o Estado. Né? O Murray Rothbard diz que até as ruas deveriam ser privatizadas, a polícia deveria ser privatizada, o exército deveria ser privatizado. Sim, existe essa satanização do Estado, mas ela não tem eficácia política. Isso só existe como blá blá blá, não existe como força política real. Ninguém vai fazer isso. Você vê qual foi o presidente mais conservativo que já teve nos Estados Unidos? Foi o Ronald Reagan. O Ronald Reagan aumentou o poder do Estado, aumentou a despesa estatal. Por quê? Porque uma coisa é um modelo de sociedade que você pensa para o perfeito funcionamento da economia. Outra coisa é a situação de uma nação no plano das relações internacionais. Assim, eu gostaria de privatizar tudo, baixar os impostos, etc. Vai ter lá a União Soviética querendo acabar comigo, eu tenho que aumentar a despesa do Estado para eu poder me defender. Quer dizer, veja, esse é um problema. Quando as pessoas começam a discutir o melhor modelo, elas estão falando em tese. É o mesmo problema que tem na dicotomia entre o plano da ontologia e o plano da prática, da moral. O mesmo problema. Né? Então, tomadas de posição doutrinais não tem nada a ver com o que você vai fazer na prática. Você pode tomar uma posição doutrinal e fazer o contrário. Né? Você veja, a prática da vida exige isto aí. Existe um elemento de fingimento que é absolutamente necessário na guerra, na política, que é, vamos dizer, a camuflagem. Você não deixar as pessoas saber o que você vai fazer. A vida do Ronald Reagan é uma ilustração disso. Ele nunca contou para ninguém o que ia fazer. Né? E quando prometia uma coisa, isso significa que ele queria chegar lá, mas não quer dizer que ele vai fazer literalmente isso desde o começo. Não é isso? Eu tinha um amigo, o Otto, que quando ele queria bater alguém, ele se trancava num quarto com o sujeito, batia no cara até quase matar, e ele mesmo gritava: não me bata mais, pelo amor de Deus! É uma tática. Entendeu? Segundo, a agentes que ele disse não seria juridicização do mal, sem sombra de dúvida. A justiça, que é a busca do bem em Santo Tomás no nosso tempo, e sua figura do Estado mundial, não estaria se tornando a universalização do mal protegido como bem jurídico, mas sem a menor sombra de dúvida. Tudo isso aí é claro que é um projeto satânico. Veja, existe coisa mais satânica do que você transferir para o Estado aqueles preceitos morais que são válidos para o indivíduo humano. É claro que não, porque o titular de obrigações morais não pode ser o Estado, são só indivíduos humanos. A sociedade como um todo também não pode ser titular de obrigações nem de direitos morais. Não existe isso aí. Obrigações e direitos existem dentro da sociedade, para os indivíduos que acompanham, não para ela como um todo. Isso não faz o menor sentido. Não é isso? Você vê, tudo isso que você está levantando aqui, Tiago,
mostra, vamos dizer, a fragilidade cada vez maior do argumento religioso na sociedade moderna. E isto foi criado pela reforma, pela supressão da autoridade mediadora. Que ou você fica assim na contraposição entre o Estado forte e os indivíduos fracos, vamos dizer, com uma espécie de pulverização das opiniões, que você vê claramente na proliferação de igrejas evangélicas. O jeito tem uma pequena divergência, ele já funda outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e isso não acaba mais. Tá certo? Então é difícil você unir esse pessoal num fronte comum, quase impossível. Tá certo? Então, ou você tem a pulverização da opinião pública em face do poder unificante da razão de Estado, ou você tem que criar uma razão de Estado que já incorpore o valor religioso, como fez Calvino, ou tem a terceira chance, que é o seguinte: não pode ter uma força religiosa mediadora oficialmente, então surge uma não oficial, que é a maçonaria. Essa é a tese, uma das teses do meu livro Jardim das Aflições. Os Estados Unidos são a República Maçônica. O que não quer dizer que seja uma república anticristã, mas é uma república anticatólica, sem sombra de dúvida. E daí vem outro mito protestante. O protestantismo gera a prosperidade. Eu digo, não, meu filho. As nações protestantes começaram a prosperar no século XIX, justamente no período em que a religião estava em declínio. Você fala da Holanda, por exemplo. Na Holanda, a religião reformada estava tão por baixo, tão ferrado, que o Abraham Kuyper, o grande líder filosófico e teológico da igreja holandesa, teve que criar uma universidade de livre, porque nas universidades estatais não havia mais espaço para a religião. Então ele criou a Universidade Livre, que era uma grande ideia, né, que não era reconhecido pelo Estado, não era reconhecido, nós não queremos que reconheça. E daí ele cria esta tremendo revigoramento da religião reformada, calvinista, na Holanda, que resulta então em aparecer o Doyer, do Verhoeven e outros pensadores de primeira grandeza, deve ao Abraham Kuyper. Mas isso prova que a religião estava por baixo, no período em que a economia começava a crescer. Tá certo? Agora, até o século XVIII, quer dizer, 2 séculos e meio depois da reforma, a Alemanha era o país mais miserável da Europa Ocidental. E o país próspero, rico e poderoso era a França, católica. Então, o progresso econômico não tem nada a ver com a reforma. Zero. O advento do capitalismo tem zero a ver com a reforma. Lê o livro do Alexandre Schaffner, Faith and Liberty, ali a tese está assim, mostrado com documentos. Olha, 3 séculos de Adam Smith, monges católicos já haviam formulado todo o sistema capitalista. Tudinho, está tudo lá. Liberdade de mercado, tudo. Então, essa é uma invenção católica. Os caras roubam, dizem que é deles, dizem que diz que a religião católica reprimiu isso aí. Então, é assim, e digo sem medo de ofender ninguém. Se você se sente ofendidinho por isso, você está sendo ofendidinho pela realidade. Séculos antes dos comunistas, os protestantes já haviam inventado o xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. E os comunistas aprenderam com eles. Foi mais com eles do que com os iluministas. Isto não é uma objeção teológica, gente. E eu não estou falando da sua teologia, eu estou falando das suas ações históricas reais. Se você fala, tem uma bela teologia, eu digo sim, mas se a teologia é tão bonita quanto você disse, e eu não sei porque eu não a estudei a fundo, mas se ela é tão bonita, por que você tem que reforçá-la com tantas mentiras, com tantas lendas urbanas, com tanta difamação? Para que precisa isso? Vamos lá. O Wagner pergunta, a reação dessas pessoas, que está falando aí do pessoal do evangélico, foi de camada 4, do sentir por ser estimulado? Claro, camada 4. O sujeito quer se sentir aprovado por um grupo social. E o grupo social o que é? A turminha da igreja. Quer dizer, não pode, uma pessoa que está reagindo como camada 4, reagindo emocionalmente, e pior, tem gente que faz essa reação emocional, diz, professor, o senhor é imaturo, porque o senhor está fomentando brigas. Fomentando o quê? Eu falei um parágrafo em louvor a Nossa Senhora, começaram a me jogar pedra. E daí eu fui me explicar, alegando sobretudo argumentos históricos, e daí vem a outra dizendo, está vendo? Você diz que não pode discutir teologia, mas está discutindo.
Oh, meu Deus do céu, isso é tudo camada 4, evidentemente. Tem uma confusão emocional dos diabos, né? Só que é o seguinte, eu não quero gente de camada 4 aqui, não. Pelo menos tem que ter passado para a camada 5, pelo amor de Deus, pô. Depois de tantos anos de curso, o que é isso? Emanuel Batista, digo, bom, aqui, se Maria não tivesse sido concebida sem pecado, então Jesus teria nascido de uma pecadora, o que o tornaria pecador pela lei do pecado original. Sim, isso é óbvio, né? Mas, quer dizer, eu não quero entrar nisso. Veja, eu não estou dizendo isso como um artigo de fé, eu estou dizendo isso como uma interpretação direta do texto que eu li na Bíblia. Está dito lá, ele pertence à linhagem de Davi, portanto, o sangue dele é o sangue que ele recebeu de Maria, do óvulo de Maria, meu Deus do céu. Hã? O que vai dizer que foi fecundado sem óvulo? Hã? Quer dizer, o que o Espírito Santo fecundou? O nada? O zero? O que é isso? Hã? E se não tivesse sido fecundado num óvulo humano, ele não seria humano, portanto não seria humano divino, seria apenas divino. Hã? Sou portador de transtorno bipolar, vivia me vitimizando. O senhor me deu 2 tapas na cara e me ajudou a me levantar e ser um homem. Mas é esse o objetivo. Hã? Seja homem, pô. Nasceu para ser homem. Hã? E se é para mulher, seja mulher, meu Deus do céu. Não a menininha. Né? Não vem com choradeira para cima de mim. Hã? Olha, o que esse pessoal padece é de uma horrível falta de inimigos. O dia que você tiver um inimigo querendo matar você, você vai parar de encher o meu saco. Parar de nhenhenhê. Deixa eu ver. Gostaria que o senhor explicasse novamente as relações da maçonaria e protestantismo. Bom, putz, esse problema é cabeludíssimo. Aqui nos Estados Unidos você vê claramente que as coisas são assim. Os caras declaram que são maçons, aparecem na maçonaria. Então você não precisa procurar a prova porque eles mesmos estão se mostrando. Quando você lê os depoimentos de pastores protestantes que romperam com a maçonaria, eles falam o número dos pastores que estavam lá dentro. E é uma coisa muito impressionante. Né? E você vê, por exemplo, que entre os fundadores dos Estados Unidos, quase todos eram maçons, parece que só um não era, não lembro qual. Eram todos maçons e eram todos protestantes. Então quer dizer que não havia conflito entre maçonaria e protestantismo. Né? Mas existe entre os dois a Igreja Católica. Quer dizer, os dois se juntam para fazer uma campanha anticatólica monstruosa. Né? Daí, vai lá no estúdio e pede dinheiro para o produtor judeu para fazer isso. Por que o produtor judeu vai negar? Hã? Você quer fazer o filme assim? Precisa do meu dinheiro? Faz, não vai falar contra mim, vai falar contra o terceiro. Qual é o problema? Hã? Então, agora você dizer que esse é um empreendimento judaico, não. Isso aí, de jeito nenhum. O que não quer dizer que não exista autores judeus que colaboram com isso, é claro que existe. Mas eu não sei de nenhuma lenda urbana destas proporções ter sido inventada por judeu. Você vê, Lutero não era judeu, Calvino não era judeu, Denis Diderot não era judeu, Voltaire não era judeu. A história que Voltaire conta da igreja é só lenda urbana o tempo todo. Voltaire não era judeu. Agora depois, aparece no século XX, aparece o judeu que deu dinheiro para poder fazer um filme anticatólico, você vai dizer que é uma campanha judaica. Fala, pelo amor de Deus, pois isso já estava aí séculos, antes que aparecesse Hollywood. Né? Eu digo, essas lendas urbanas, Hollywood não inventou nenhuma. Pegou tudo dessa mitologia que circulava. Né? Essa história do... professor, o senhor sabe que Maria teve outros filhos, né? E daí ele alega aquele versículo que diz, mestre, estão aí a sua mãe e seus irmãos. Eu digo, quem foi que disse essa frase? Foi Jesus? Não, foi um Zé Mané que estava lá. Isso quer dizer que... E como é que Jesus responde? Fala, não tenho mãe nem irmãos. Meus irmãos são aqueles que obedecem a Deus. Não é isso que ele diz? Então, esta frase, que já está impugnada na resposta, que autoridade histórica ela tem? Não é uma frase de Jesus, é a frase de um Zé Mané. Então isso quer dizer que todas as frases que tem na Bíblia, elas têm
um valor dogmático igual? Hã? Isso quer dizer que as frases de Pôncio Pilatos, tá certo? Do faraó, têm o mesmo valor das frases de Jesus Cristo? O que o Zé Mané falou é prova de que a Virgem Maria teve outros filhos só porque o cara falou de sua mãe e seus irmãos? Hã? E Jesus Cristo mostrou que isso aí não quer dizer nada, você não sabe o que está falando? Quer dizer, o pessoal que alega uma frase destas, como se tivesse autoridade bíblica, meu Deus do céu! Olha, para você entender a frase, não basta saber ler a frase, precisa saber quem disse. É o famoso ditado latino, duos idem dicunt non est idem. Se duas pessoas dizem a mesma coisa, não é a mesma coisa. Você imagina você assistir ler uma peça de teatro com os nomes dos personagens apagados. Você pega as frases e não sabe quem disse. Então é isso, quer dizer, você pega a frase que o Zé Mané disse na Bíblia e coloca como se fosse um artigo de fé. Bom, eu acho que é isso, viu? Anderson Koberstein, o que você acha da ideia de que foi a influência da filosofia aristoteliana da Idade Média que causou a distinção entre o homem cristão e o homem civil? Não, essa distinção já existia desde o início. Isso era uma coisa assim que, você veja, essa é a propaganda anticatólica. Você fala, não, esses caras querem uma teocracia. Quem inventou a teocracia foi Calvino. Calvino é que pôs a igreja no governo. Né? A igreja sempre, a católica sempre reconheceu a distinção entre igreja e império. Não é isso? E entendia que o governante se tornava sagrado pela unção recebida da igreja. Né? E daí surge uma teoria de que o governante é ungido por si mesmo. Que foi a teoria que acabou por prevalecer depois da reforma, e em consequência dela, é que surge a teoria do direito divino dos reis. Não tem como escapar disso aí. Sem a reforma isso não poderia ter acontecido, simplesmente. Né? Bom, alguém pergunta se os alunos são pessoas infiltradas com o objetivo de denegri-lo? Pode ser, mas isso realmente não me interessa. Se o sujeito vier infiltrado com a pior das intenções e seguir o curso direitinho, ele vai parar com isso. Né? A não ser que seja um psicopata mesmo, seja um doido. Tipo o tal do Veadasco que entrou aqui e disse, eu entrei, mas eu não tinha interesse por filosofia, só queria contatos políticos. Bom, mas eu duvido que esses meninos sejam tão espertos assim, entendeu? Aqui, Silvia Sartre pergunta, a formadora Thelma Weiss, em um capítulo denominado Ler Sem Saber, ela afirma que Lutero começou a ensinar a ler um povo que vivia na escuridão através do texto da Bíblia. Sabe quantas traduções da Bíblia existia quando Lutero nasceu? 28. Diz que Lutero foi o primeiro que traduziu. Essa é outra lenda urbana. Havia 28 traduções da Bíblia que circulavam na Europa. Bom, acho que por hoje é só. Tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.
Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhem, comentem, curtam. Apoiem nosso canal para a gente continuar aqui no YouTube com essa iniciativa que é desde 2012. Sempre ajudando na busca pela verdade. Sempre busquem a verdade, busquem nosso Senhor Jesus Cristo, busquem a Deus. Forte abraço a todos e até a próxima. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida.